galera, a gente está começando mais um Come, Bebe e Fala, o podcast que reúne os assuntos que a gente gosta de falar, né? Que é comer, beber, falar, às vezes de comida, às vezes de vários outros assuntos, que é o caso hoje. Meu nome é Gustavo, estou aqui com o Pedro, que também é host aqui deste podcast e também sócio do Janela Bar. E com o nosso convidado, Henrique Tarasiuk. Eu não vou denominar o que ele é, porque ele é tanta coisa, eu vou deixar ele explicar um pouquinho de tudo que ele faz. Então, vamos começar aí, Henrique. Quem que é Henrique Tarasiuk? Cara, essa é uma boa pergunta, mas vamos lá, vou ser super sucinto aqui. Henrique Tarasiuk, hoje Head of Staff da OneSkin, vulgo diretor de uma posição da OneSkin, quase que braço direito da fundadora da empresa e CEO da empresa. Que é uma empresa de? Uma empresa de biotecnologia que faz skincare, produtos para skincare. Então a gente vende cremes e soluções para skincare com uma base ultra científica dentro do produto. Mas é o produto de vocês ou terceiriza para outras empresas? O produto é só nosso. Então, tecnologia nossa, peptídeo nosso, toda a ciência por trás é nossa, com muita base de pesquisa por trás. Agora, há pouco tempo atrás, a gente colocou toda aquela tecnologia dentro de um produto e aí começou a colocar esse produto no mercado. Então, atualmente, diretor da Empresa com base em? São Francisco. Você está morando lá atualmente? Atualmente, sim. Realmente faz um ano que eu não te vi, você tá mais jovem também. Tá funcionando. Na verdade, funcionando. eu tenho 50 anos já, então tô passando creme aqui, eu tô... Não, e a gente tá aqui, o Henrique, ele volta amanhã, ele tá no Brasil e ele volta bem no dia do jogo da Copa, do primeiro do Brasil. O cara vai perder o jogo aí, mas tá tudo bem. Veio passear já no Brasil, já valeu. Isso aqui é patriota, né? Volta no jogo. Exatamente. Mas antes da gente chegar no atual, que a gente já vai entrar um pouco mais, o que você já fez? A gente quer falar um pouco hoje também de investimento, a gente sabe que você captou algumas empresas, vendeu. O que você fez antes de chegar hoje em dia? Então, vamos lá. Começando no começo, né? Eu fiz economia, me formei em economia quando fui. Daí, no meio do período da graduação, fui para os Estados Unidos, passei um ano na Califórnia, na Universidade da Califórnia, só que em San Diego. Então, parte sul ali, melhor lugar dos Estados Unidos, melhor lugar da Califórnia. Além de surfar e curtir bastante a vida, estudei um pouquinho lá, voltei para o Brasil e comecei a empreender aqui. Aí a primeira empresa que eu criei aqui, super voltada para a saúde, era basicamente uma cópia. Então, a gente fala um copycat, né? Um modelo exatamente copiado dos Estados Unidos. A gente trazia o modelo de agendamento de consultas online dos Estados Unidos para cá, começou a desenvolver o produto aqui, desenvolver a estrutura aqui. Errou muito, quase quebrou várias vezes. O negócio começou, depois de muitos erros e acertos, muitos ajustes, começou a crescer um pouquinho mais, a gente conseguiu trilhar todo aquele caminho de startup e vendeu a empresa no final. Então, alguns anos depois da fundação, a gente vendeu a empresa e aí, em paralelo, comecei algumas outras iniciativas em startup. Então, uma delas também voltada para a saúde, onde a gente fazia, super simplificando, a gente fazia nanotecnologia aplicada a rastreamento de produtos dentro do centro cirúrgico. Então a gente, em outras palavras, pegava aqueles chips RFID que você abre porta, colocava eles de um tamanho super pequeno que eu conseguia colocar dentro de alguns equipamentos que um centro cirúrgico para rastrear eles. Falhou completo. Desastre total o negócio. Em paralelo, tive uma outra startup com o senhor que vos fala, com o Pedro, que era Pico, a ideia genial ainda, até hoje, acho que é super legal. Acabou também não dando certo por alguns outros motivos de startup. Eu lembro muito bem da Pico, porque o escritório deles era onde a gente fazia os esquentas e o pós-balada, geralmente. Bem legal era o escritório, pra vocês verem porque não deu certo. Por isso Exatamente, acho que a gente focava em outras coisas. E aí, depois da Everstack, que era essa segunda, comecei a voltar um pouco para a minha essência de economista e voltei um pouco para o mercado financeiro, ainda muito voltado para a saúde. Então, ainda que a gente estivesse fazendo transações de fusões e aquisições e reestruturação de dívida, quase todas as operações que a gente fazia eram focadas ou em startup ou em saúde. Então, da onde vinha o meu DNA, da onde vinha a minha base ali, né? Aí chegou um determinado momento que foi, poxa, assim, tá indo legal o negócio, tá funcionando, tá crescendo, mas, cara, não é onde eu quero estar. E aí, juntando com um momento pessoal meu, então, conhecia a minha hoje, então, esposa, né? Conheci minha namorada, a gente começou a pensar junto pra frente, aonde a gente ia, o que a gente queria fazer. Os dois queriam morar mais um tempo fora, mais ou menos igual eu tinha feito lá em San Diego.
E aí juntou as duas coisas, eu queria ter mais um passo diferente profissional, a gente queria morar um tempo fora, apliquei para algumas escolas fora para fazer um mestrado, acabei passando em Berkeley, fazendo um MBA lá. Logo depois que eu comecei a fazer, que eu fui aceito, na verdade, no MBA lá, eu acoplei um outro mestrado em saúde pública lá, então, já que eu vou ficar parado por um tempo estudando, deixa eu estudar direito e tirar tudo da frente do estudo. E aí comecei a fazer os dois mestrados juntos, acho que uma das maiores maluquices que eu fiz na minha vida, foi tocando e aí, enfim, isso fazem 2 anos praticamente que a gente foi, inclusive no meio da pandemia que a gente foi para lá. Mas como um bom empreendedor, né, não consegue só estudar? Exatamente. Aí no meio dos 2 mestrados, você tem um estágio obrigatório. Você tem um período onde você vai para o mercado para colocar um pouco do que você está fazendo. Nesse obrigatório, no primeiro obrigatório que eu fiz um estágio que, no final das contas, o estágio é mais um nome teórico para o negócio, que era na equipe de Health Tech da Johnson, lá nos Estados Unidos. Então, um time super enxuto, que a gente... o projeto que eu estava envolvido era uma joint venture, uma parceria entre a Johnson e a Apple, para tentar identificar se o Apple Watch conseguia identificar alguns tipos de doença, principalmente cardíacas. Aí, acho que a experiência foi super legal. Eu estava envolvido com muita gente boa, com muita gente legal lá, e muita gente interessante, super inteligente. Acho que eu era o menos inteligente ali do meio. Só que o ritmo da empresa, por ser Johnson, o maior farmacêutico do mundo, burocracia era gigantesca. Então eu brinco assim que foi ótimo, muito bom, uma experiência muito legal, principalmente por eu descobrir que eu não queria trabalhar em empresa grande. Por descobrir que o que eu realmente gostava era daquele ambiente um pouco mais caótico e sem tanta burocracia, sem tanta regra de startup. Cara, isso é muito bizarro, porque eu tenho alguns amigos programadores e eles falam muito da diferença de trabalhar numa startup, de trabalhar numa empresa, até mesmo de tecnologia. Um amigo que trabalhou numa startup de tecnologia, eles precisavam fazer um sistema X em um mês. Foi feito em um mês. O outro precisava fazer o mesmo sistema X, como era uma empresa, demorou 1 ano e meio, porque tem que fazer um processo X, tem que testar não sei o que, tem que não sei o que, não sei o que lá, até entregar. Então, é muito diferente esse processo, né? Exatamente. E agora eu tô vendo isso na pele, assim. Agora, depois dessa experiência na Johnson, aí eu entrei na OneSkin, que é onde eu tô hoje. Tem um plano super legal, um plano super grande ali na OneSkin, então eu brinco que eu tô hoje, mas assim, meu plano lá é longo. E a diferença é gigantesca, assim, tanto entre Johnson e OneSkin em tempo de tocada do negócio, quanto em outros amigos meus que foram para empresas de tecnologia, e eu conversando com eles em assim, a velocidade que a gente está fazendo as coisas e a velocidade que eles em Google, Microsoft e Face fazem as coisas. Então, Cara, e você que busca saúde ou a saúde que tá te buscando? Porque desde o início... Toda vez. É uma ótima pergunta que já me fizeram, assim, muitas vezes, e eu confesso que até hoje eu não tenho resposta para isso. Acho que é quase um ovo e galinha, assim. Acho que como eu comecei em saúde, acho que na verdade vim um pouco de trás até, né? Assim, meu pai nunca, assim, não vinha de família médica, né? Então, mas meu pai trabalhou em hospital há muito tempo. Então, as conversas que a gente tinha profissionais, e foi bem na época que eu comecei, né, a virar adolescente, a crescer um pouquinho mais, começar a conversar de negócios. Então, naquele momento, acho que a saúde começou a entrar um pouco dentro do meu DNA, dentro do que eu estava olhando, porque era mais natural, estava mais próximo daquele ambiente. Então eu tenho uma sensação de que veio um pouco de lá, mas também porque o primeiro startup que eu tive foi de saúde, dali você acaba virando, de certa forma, referência em algumas coisas na saúde, então as pessoas que querem fazer saúde te procuram, e vice-versa, né? Você começa a fazer relacionamento, networking com as pessoas de saúde e o negócio vai virando uma cascata. Se eu olharia só para negócios de saúde para frente, não. Acho que tem um mercado enorme fora isso, mas é o mais natural para mim, eu acho. Entendi. E chegando, então, na empresa que você está hoje, a gente já conversou um tempo atrás sobre alguns produtos que eu fiquei, tipo, muito de cara com o que eles fazem. Não sei nem se você pode falar, se era um projeto secreto, sei lá. O próximo Benjamin Button é o Henrique que vai fazer ali, vai rejuvenescer todo mundo. Mas o que a empresa faz, no que ela é focada e quais os principais produtos, as principais entradas dela? Pensando no consumidor que não sabe nada, o que seria o produto e daí depois o que é tecnicamente o produto? É algo super, super simplificado assim, que a gente faz. A empresa foi fundada por 4 PhDs brasileiras. Então, quem hoje toca a empresa, né, quem é a CEO da empresa é Carolina Reis.
As 4 mineiras, as 4 saíram daqui do Brasil, e 2 ficaram fazendo pesquisa aqui e 2 foram para os Estados Unidos. O que a gente faz de uma maneira ultra simplificada é o corpo ele vai envelhecendo ao longo do tempo, né? Todas as células do corpo elas vão envelhecendo ao longo do tempo. Todas elas vinham de pesquisa ou super dentro de tecido ou relacionada a tecido, e quase sempre relacionada ao envelhecimento. Então, o que o creme hoje, o que o skincare faz ele tem uma tecnologia dentro dele, que é um peptídeo, então uma sequência super pequena de proteínas, né? Que a gente consegue fazer essas células pararem, de certa forma, ou pelo menos assim, reduzirem bastante o processo de envelhecimento. Assim, não sei se dá pra gente falar congelar, mas assim, ela retarda muito o processo de envelhecimento. Então, ultra simplificando, a gente tem um skincare que assim, não só fala que trabalha com longevidade, que fala que trabalha com envelhecimento. A gente realmente faz a pele não só parecer mais jovem, mas ficar mais jovem. E aí a forma como a gente faz isso um pouquinho mais técnico, toda vez que eu vou tentar simplificar bastante aqui, mas toda vez que uma célula ela vai ficando velha, ela vira uma célula que a gente chama de célula senescente. Essa célula, ela espere, ela secreta inflamação. E aí vira um processo quase que um snowball effect. Assim. Então, quanto mais inflamação você tem, quanto maior o processo inflamatório, mais células senescentes você vai ter ao redor. Então, o que a gente faz é, esse peptídeo, ele entra no nível molecular da célula, ele aciona alguns biomarcadores ali dentro, e aí, o que essa célula faz? Ela fala, bom, peraí, então eu não deveria estar fazendo todo esse processo para impactar o em volta, ou ao redor. E aí ela ajuda a fazer esse processo ser né, um pouco mais retardado, um pouco mais Caraca, tá vendo, Giovana? Você não vai mais... Você vai ficar com 20 anos pra sempre, agora. E a solução não tá aqui. Mas sim, o que eu queria saber é um pouco disso, assim, tipo, questão de limites de até onde isso pode chegar. Por quanto tempo consegue retardar, assim, qual que é uma base? E outra, ele fica resumido ao que se trata da pele, né? Por exemplo, assim, questão de... quando começa a cair um pouco o rosto, que daí é um pouco mais muscular do que só pele. Então a pele fica bonita, mas todo o resto do processo de envelhecimento continua. Mas em questão de pele, quanto tempo consegue se manter? Então eu vou responder a tua pergunta puxando um pouco para o outro lado aqui. Então acho que a primeira resposta isso em teoria ele não é só para pele, então é para qualquer tecido. E a gente tem alguns testes que a gente começa a fazer já para alguns outros tecidos. Então, ainda assim, super preliminar, super baby steps mesmo, mas a gente tem noção disso e tem algumas coisas, algumas iniciativas já para começar a olhar para isso. Hoje a gente atua só na pele, mas o horizonte é muito maior do que isso. Só uma dúvida, ele não renova, ele só retarda. Depois eu passo um link de um biohacker nos Estados Unidos que ele fez um teste, ele mesmo fez o teste nele. Então ele fez um teste que é para fazer a contagem do número de células senescentes, aquelas células velhas que eu falei, ele fez uma contagem de células senescentes no rosto. Usou o OneSkin, e eu vou errar o número aqui, mas ele usou o OneSkin, se eu não me engano, acho que por 5 meses, e ele fez medições, outros testes para fazer a contagem do número de células senescentes ao longo desse período e no final. E de volta, eu vou errar o número, mas depois eu passo depois passa o link e entra aqui na descrição. Conseguiu reduzir, assim, alguns anos reduzir anos da pele com o uso de OneSkin. Então, em linhas gerais, assim, o que a gente está falando não é só parar o envelhecimento, mas fazer a pele voltar biologicamente. Então a gente tem dois relógios de idade, né? A gente tem um relógio de idade cronológica e um relógio de idade biológica. Todos os tecidos do corpo humano eles têm relógio de idade biológica, né? Então você tem o central e você tem por tecidos. O que a gente está falando é o relógio biológico do tecido, da pele, a gente consegue fazer ele voltar em alguns casos. E aí, respondendo a tua pergunta anterior, por que pele, né? Acho que tem algumas combinações ali. É mais comercial. Pele é comercial, obviamente tem esse fator. O conhecimento das fundadoras vinha muito de pele,
Então, também, assim, acho que a pesquisa e o que elas sabem, o know-how delas assim, estou para dizer que, assim, pouquíssimas pessoas no mundo têm a combinação de know-how que elas têm juntas ali, e orgulho, né, brasileiras. E em cima disso, a pele é o nosso maior órgão. Então, se você consegue fazer a tua pele ficar mais saudável, para pensar que a pele é o primeiro contato, a primeira barreira do teu corpo com o ambiente. Então, se você faz a tua pele ficar mais saudável, não é só por aparência. Você realmente melhora a tua saúde por ter uma pele mais saudável. Você está se blindando. Mas você falou que não só pele, mas também outros tecidos, mas daí não em formato de creme, aí entra com outras formas que... Botar peptídeo na água, né? Aí acho que depende muito, assim, o como você faz o delivery, como você faz a entrega do peptídeo, depende muito do tipo de tecido e onde ele está. Então, enfim, tem algumas outras coisas que... Deixa eu só adicionar, você falou que na minha visão mais técnica, tudo que funciona, tudo que faz uma função, desgasta. A partir do momento que você retarda esse desgaste, ele não está deixando de fazer uma função. Digamos, a célula tem uma função, eu não sei, eu só estou falando como se fosse um material. Ela está fazendo uma função, por isso que ela está envelhecendo. A partir do momento que você trava ela não está deixando de fazer alguma outra coisa? Não só simplesmente Não, porque essa célula... Se eu peguei a tua pergunta direito, assim, essa célula, como ela é uma célula senescente, um apelido para ela é célula zumbi. Então é uma célula que ela morreu, né? E daí o creme trabalha em cima da célula que morreu. Exatamente. Então a célula senescente, no final das contas, assim, ela é, ultra simplificando de volta, assim, perdão pelo cientistas que estão ouvindo. Ela é uma célula que morreu e ela continua no teu corpo. Então você lembra lá, biologia 101 lá? Então a célula ela vai morrendo, ela vai, né, multiplicando, chega um momento que ela morre e ela fagocita. Ela sai do teu corpo. E ela é expelida do teu corpo. Então você perde essa célula que ela, em teoria, não tem mais uma função no teu corpo, né? O que a gente faz é justamente atuar nessa célula que ela morreu, mas não saiu. Essa é a célula que ela fica secretando inflamação e impactando as outras células. É aí que a gente trabalha. Então essa célula, em teoria, ela não... Para não dizer que ela não tem função, ela tem algumas coisas, mas a gente, assim, consegue ter um balanceamento bom ali. Tá. Então a a gente pele... atua em células senescentes velhas. Então, célula senescente nova, ela ainda tem algumas funções. Entendi. Então a pele, na verdade, é um acumulado de células normais e as velhas. E daí você está removendo as velhas. Exatamente. Então uma pele mais antiga é uma que tem muito... A gente está protegendo as velhas de impactarem as outras. Tá. Entendi. E assim, já tá no mercado. Já. E é caro? Quanto custa a tua saúde de pele? Esses vendedores. Custo e valor, meu filho. Não, eu entendo, assim, mas só porque realmente, de fato, é uma tecnologia baita, assim, né? É muito legal e o que ela faz é sensacional, assim. Se em 5 meses, não sei se for 5, né? A gente vai ver os números depois no vídeo lá, mas se em 1 ano conseguir fazer algum efeito na pele, eu já acho muito legal, porque de fato é uma coisa revolucionária. E eu queria ter uma noção, assim, pode ser o produto, o custo de venda, não digo caro, né? Eu perguntei caro, dá um impacto negativo, mas quanto custa? Não, a gente tem 3 produtos hoje no mercado, né? O nosso primeiro produto que a gente colocou no mercado e o nosso maior até hoje, que é o creme para face. Depois do creme para face, a gente tem um creme para o corpo. E agora o terceiro produto que a gente lançou é um preparatório para o creme da face. Então ele é um cleanser, né? Um produto para limpar a tua face, para daí você aplicar o creme em cima. Então, vou te falar do creme da face, tá? Para a gente ter uma base de valor ali. Ele, se você for comprar ele direto no site, você vai pagar $120. Né? Se você for entrar para um subscription, para uma assinatura desse produto, para você ficar recebendo ele pela periodicidade que você elege, ele passa a ser $99. Então, e assim, a periodicidade assim, vai muito de acordo com o que você quer. A gente tem 30, 60 e 90. Então você pode receber o produto a cada 30, a cada 60 ou a cada 90. E ele dura 30. Para uma pessoa sozinha, usando pelo protocolo, vai durar um pouquinho mais do que isso, quase 60 dias. Então, 30 dias é assim, você quer usar mais ou você está usando com alguém. Senão, 60 dias.
Se você for ver, em termos de custo não pensando no valor, é muito baixo. Não, pois se você for comparar com tratamento, operação e... É um tratamento. E quando você compara com competidores no mercado, se você pega quem é realmente competidor e quem tem um produto que diz que faz pelo menos alguma coisa parecida, ele fica ou muito próximo ou às vezes até um pouco abaixo do valor. Então é uma troca muito clara. E porque, que nem eu falei agora de cirurgia plástica, por exemplo, operação, isso geralmente a galera faz já com mais idade. Porque daí, eu não entendo nada, tá? Então, puxa aqui, faz isso, estica. Só que necessariamente ela não tá rejuvenescendo, ela tá usando a pele que sobrou ali, no caso, que já aconteceu tudo e só reaproveitando. Isso o pessoal faz já quando já aconteceu, já deu ruim. Para começar a utilizar, por exemplo, é recomendado a partir de que idade? Porque para mim, por exemplo, se a pessoa quiser começar com 15 anos, eu chegar com 30, ela vai parecer que tem 20 ainda. A gente não tem nenhum protocolo que diz que você tem uma restrição de idade mínima nem máxima, né? O que a gente tem são estudos que a gente consegue entender como é a reação do produto no corpo de pessoas com idade um pouco mais avançada. Então a gente não tem estudo para peles ultra jovens. Mas na teoria, sim. Na teoria, assim, quanto mais cedo você começar a usar, o resultado melhor. E o que o Biohack lá fez, ele pode ser validado como uma comprovação de fato? Ou sim, não é uma validação? Depende, assim, para fins... É que pensando no Brasil, você seguiu as normas ou pode ser comprovado? Para fins do regulador, FDA ou Anvisa, não, no estudo igual dele, ele não entra nesse ponto. Eles têm que ter uma estatística um pouco melhor, eles têm que ter uma população maior para você conseguir olhar. Por outro lado, ele é super interessante porque, de volta, quando você vai fazer um estudo grande, você está olhando para a estatística. Quando você faz um estudo nessa pessoa sozinha, você está olhando para a relação com aquele indivíduo. Então, é muito, muito interessante o estudo que ele fez. Mas, enfim, a gente tem, assim, do outro lado, internamente, a gente tem muito estudo. Acho que até um pouco pela natureza da onde as fundadoras vêm, muito baseada em ciência, enfim, a gente faz estudo toda hora, muito produto, né, direto, assim, com todas as coisas para conseguir realmente entregar resultado, que não é um achismo, é que a gente realmente vê acontecendo dentro de células do laboratório. Legal. Agora, posso só... já que é na sua empresa, mas a gente já está mudando, vamos parar de falar de skincare e vamos falar um pouco de plano de assinatura, que é o que vocês estão trabalhando. Hoje, lá fora, que aqui a gente pega só depois, né? Lá fora, o plano de assinatura, que nem para vocês, é algo que está sendo muito bom, ou tá meio a meio, ou ainda está em validação? Maravilhoso. Eu acho que você pegou um ponto interessante, assim, isso eu tenho discutido bastante com empreendedores aqui. Acho que a assinatura lá é uma coisa que já vem um pouco mais natural um pouco mais de tempo atrás, né? Então a pessoa assinar para receber um produto X em casa, assinar para receber com uma certa recorrência. Isso é muito bom, né? Primeiro porque você tira a necessidade de escolha da pessoa, então ela sabe que ela vai precisar do produto, né? Então ela sabe que ela só gostou uma vez, se ela usou uma vez, viu eficácia, viu eficiência do produto, por que ela vai querer ficar escolhendo comprar de volta ou não? Né? Então a gente tira essa escolha dela, simplifica a vida dela e pra gente, obviamente, é super bom, né? Porque eu tenho um modelo onde eu tenho recorrência. Isso serve para qualquer outro produto que você enxerga no uso cotidiano. Então, lá de trás, né, acho que um dos primeiros casos que teve isso era daquela Dollar Shave Club. Muito bom, de $1. Foi um dos primeiros, né? Um dos primeiros. Que o cara fez um negócio genial, né? Ele pegou e falou, cara, você não precisa ter 5 lâminas com 2 borrachinhas em cima, uma borrachinha embaixo, com o seu... Você precisa ter uma gilete, e aí já falando de gilete, você precisa ter uma lâmina de barbear super simples, que eu te entrego na periodicidade que você precisa. Se você pensa nessa lógica, uso cotidiano e assinatura, tem ainda, assim, muita coisa, mas muita coisa, que dá pra fazer tanto lá quanto aqui. E você acha que é um produto um pouco diferente? Vou dar o exemplo de shampoo. O que eu não acredito em assinatura é mais ou menos um shampoo, porque o shampoo eu vejo pelo dia a dia meio que de todo mundo, né? Toda vez... Pelo menos a minha esposa, ela quer experimentar um novo da farmácia, do supermercado. Então, toda vez ela quer ver uma novidade. Você acha que a assinatura
para vocês seria uma barreira? Seria um produto semelhante ao shampoo? Ou ele é tão especializado que não? É um produto... Eu acho que tem muito paralelo, por exemplo, no shampoo. Porque quando você para pensar em skincare, você tem sim os produtos que viram meio que produtos cativos da pessoa, mas ao mesmo tempo você tem esse modo exploratório, assim, né? Da pessoa querer experimentar coisas diferentes e ver produtos diferentes, ver se funciona ou não funciona, ver como aquilo reage para ela e se é bom ou não é bom para ela. Então, sim, tem muito paralelo. E eu acredito, sim, no modelo de assinatura para shampoo, se você conseguir entregar valor suficiente para o cliente. O grande ponto que eu acho que eu vejo no shampoo, por exemplo, é o mesmo paralelo que você vê no skincare tradicional. Então, se você não está trazendo um valor agregado suficientemente maior do que os seus competidores, você realmente vai querer trocar. Você vai querer testar coisas diferentes. Agora, se você entregou valor na primeira vez e o teu valor monetário, né, para o consumidor final é muito parecido com os outros, por que você não ia continuar usando aquele produto? Então, acho que tem alguns paralelos. A grande diferença é que você tem que ter esse valor agregado, não monetário, né, valor agregado para o consumidor maior para ele topar assinar com você. Cara, e a gente tá escalando o assunto aqui, porque a gente saiu para assinatura, daí chegou em cabelo agora e daí me surgiu a dúvida. Eu que tô começando a precisar. Se você tem um creme que ele atua rejuvenescendo células ou atrasando o envelhecimento de células para a pele, isso não tem nada a ver ou não pode ser replicado de alguma maneira para cabelo, por exemplo? Guarde cenas dos próximos capítulos. Já viu? Eu adivinhei o próximo produto da marca. Ou eu dei a dica agora e ele vai pegar essa ideia. Já tô mandando mensagem aqui para ter uma licença. Cara, que não, porque realmente fiquei pensando, pra mim faz total sentido, né? E já resolveria muito. Assim, se você pensar na lógica, toda doença, ou não só doença, mas assim, todo processo do corpo que é relacionado com o envelhecimento da célula, em teoria, a gente consegue endereçar de uma forma ou outra. Isso. Dá um pouco de medo, né? Dá. Tipo, o cara fala dá, porque certeza que lá no laboratório deve ter alguns estudos muito... Tem alguma coisa muito, tipo... Não, lá tem água. Água que... Não, acho que não, assim, quando eu falo dá, não é nem medo do que, assim, né? Acho que quando eu falo dá, é do ponto de vista científico, não só do nosso produto, mas assim, do horizonte que a gente não tem a menor ideia do que vem pela frente. Né? Então, ciência em si, quando você olha para o mundo hoje, como o que a gente tem de capacidade científica, dá para fazer muita coisa. Né? E aí tem um professor meu do mestrado de saúde pública lá que fala um negócio super interessante. Ele fala, a gente não está mais numa era do dá ou não dá. A gente está numa era agora do pode ou não pode, deve ou não deve. Porque dá. É só se você deveria estar fazendo aquilo ou não. Caraca, que bizarro. E hoje vocês atuam só no mercado, só lá? Só Estados Unidos. E por quê? Acho que o mercado é muito grande ainda. Não, acho que não é nem tanto por isso. Acho que o mercado é muito grande ainda. Tem muita coisa para explorar. A gente está... Ainda que a empresa tenha crescido muito já, a gente ainda está formatando muita coisa, então ganhando maturidade como empresa mesmo, para conseguir dar esses próximos passos. E aí sim, pensar em alguma internacionalização, pensar em canais diferentes, mas por enquanto, assim, só... Vendo o mercado, acho que, pensando só Brasil, né? Não teria maturidade ainda para entender esse produto. Você tem que fazer um processo quase educacional do consumidor. Eu só vejo realmente ali América do Norte e Europa, entendendo o que é o produto. Eu acho que até ali a Ásia, parte. Eu acho que até teria mercado no Brasil, porque o mercado de skincare no Brasil é um dos maiores do mundo, assim, disparado. Competindo super forte com outros grandes. Então eu acho que você tem uma maturidade do consumidor para fazer essa compra. Só que você tem que ensinar ele o que o teu produto faz. E aí que eu acho que entra um pouco desse ponto. Mas acho que a gente não vem para o Brasil agora, né? Muito mais por ainda ter foco lá e ainda ter oportunidade lá e não querer tirar esse foco do que a gente está fazendo lá. Mas em questão de mercado, eu ia perguntar, o Pedro sabe mais porque já trabalhou com o mercado também.
Mas em possibilidade de ganho, o Brasil versus lá tem um mercado competitivo tão bom quanto lá. Não sabia. É um mercado bem grande. É, porque você não vê tantas marcas nacionais. Tipo, hoje... Não, por exemplo, de quando quando o Pedro estava trabalhando com isso, eu via que tinha, tipo, algumas principais que todo mundo fala. Não sei se tá agora, mas, tipo, desde a Boca Rosa até... Eu citei 3. Tem vários, hein? Que você Pega citou. Boticário, pega as grandes, Natura. Ah, tá, mas tipo, por exemplo, o Boticário tem outros o que vai além um pouco de skincare, mas focada em skincare não tem tantas assim. Se eu não me engano, o Brasil é o 4º maior mercado. Perto de China, Estados Unidos e mais alguém. Você tem alguns exemplos bem legais aqui de startups brasileiras fazendo skincare legal, assim, bom. Tipo uma que a gente gosta muito, que a gente se espelha bastante, é a Salve. A Salve, eu queria lembrar. Pra mim é Boca Rosa e Salve que eu penso quando eu penso em skincare. A Salve é um grande exemplo de startup de skincare super boa, super interessante, assim, que eles fazem, tem que tirar muito chapéu mesmo porque eles estão fazendo. Que tem, poxa, assim, dá baile às vezes em empresa americana. E para causar um pouco, essas marcas que vêm da galera mais influenciadora, tipo Kardashians e tudo mais, tem tecnologia ou marketing? Ou marketing. Assim, o melhor ritmo das assuntos. Eu não sei se... Sim, sinceramente, eu não sei se eu consigo opinar em cima disso, porque eu não vi os produtos, peguei os produtos e testei os produtos. Então eu não sei se... Até se seria meio ético da minha parte, sim, falar se tem ou não tem. Tá vendo amigo aqui? Tem ninguém mesmo. Mas assim, acho que o que eu posso falar é... Você tem um poder muito grande da marca da pessoa por trás para fazer aquilo crescer. Então, isso é uma coisa que você vê muita gente fazendo, tanto num caminho, a marca nascendo dentro de um influencer, nascendo dentro de uma pessoa forte, né, de mídia, quanto o outro caminho, né? A empresa nascendo e trazendo uma pessoa muito forte de mídia para se acoplar lá dentro. Então, isso sim, isso tem um poder enorme. E, assim, eu sou totalmente pobre nesse tema em questão de sabedoria. Qual que é a diferença, por exemplo, de um custo de uma marca popular, que vende a 30, 40 reais, por uma marca que, vende a 500 reais? Tecnologia. Praticamente. Mas faz a mesma coisa, só que em muito mais tempo? Não faz a mesma coisa. É o que eu quero chegar assim, tem muita marca que não faz nada, né? Tá, era isso que eu queria chegar, porque eu fico muito imaginando assim, cara, tem muito produto que eu vejo um monte de gente passando há tanto tempo e eu não vejo nada de efeito, assim. Eu preferiria pagar 500 reais numa coisa que eu sei que vai fazer efeito do que... Uma coisa que eu vi entrando no mercado é que tem muito produto que te traz uma satisfação todo dia. Então, a partir do momento que você passou o produto, ele traz uma sensação boa. Mas acabou, era só a sensação que ele te deu. Então, o efeito, de fato, ele não é tão efetivo. E aí que entra a diferença de insumo, estudo, sim. Parece o efeito Cinderela, né? Acho que até um pouco antes do efeito Cinderela, né? É que ela só passou assim, sem... Poxa, bom, e... Bom. Exato. E tem alguma coisa, não sei nem se é do teu... da tua área isso, mas algumas coisas que prejudicam muito a pele, que aceleram esse processo de envelhecimento e tipo, sei lá, sol é provavelmente. Outras coisas que tipo maquiagem, por exemplo, sim, não. Eu acho que eu me lembro, eu não me recordo de nenhum estudo com maquiagem. Sol, assim, obviamente sol sem protetor solar, né? Sol, incidência direta é um problema enorme para envelhecimento. Muita coisa que você come, então até falta de hidratação, assim, você está com a pele desidratada, também uma coisa super maléfica e que é um dos drivers para envelhecimento. Tem vários outros pontos que impactam e que é quase que você vai colocando um em cima do outro ali, ele vai gerando um impacto grande. Em resumo, use filtro solar e beba água. Um conhecido meu, tava conversando com ele e tal, e ele falou pra mim, cara, hoje, comprovadamente, a única coisa que retarda, né, o envelhecimento é
você comer pouco e desgastar menos o corpo. Foi basicamente isso. Claro que se você se alimentar bem é comer pouco e desgastar menos o corpo. Então, esportes pesados ou você faz uma alimentação de muita caloria, você simplesmente está fazendo o teu corpo trabalhar. Então, quanto menos ele trabalha, mais você vive. Então, seria mais ou menos isso. Tem muita... Entrando nesse lado mais longevidade, não tanto skincare, tem muita pesquisa já legal. Assim, ainda é recente, comparado com outras pesquisas, ainda é recente, mas tem muita gente muito boa fazendo pesquisa muito legal sobre isso. E uma das coisas que é mais pesquisado é jejum intermitente. Né? Esse período de você deixar o corpo, né, restrito à caloria, restrito a algumas coisas. E aí tem toda uma ciência por trás ali, depois passo os links também para colocar no... Mas é benéfico. Mas é super benéfico. Porque eu fiz e, nossa, eu lembro que assim, é um tema polêmico, jejum intermitente. É polêmico, assim, acho que é um tema polêmico, tem quem diga que é benéfico, tem quem diga que não é benéfico, tem quem diga que ajuda, tem quem diga que piora. O grande ponto acho que se você encontra, não existe aquela coisa one size fits all, né? De você falar assim, funciona super bem para você e funciona para todo mundo. Cada um vai ter algum relacionamento, o seu corpo vai ter um relacionamento com o jejum intermitente que vai funcionar ou não vai funcionar. O chave assim, para o negócio você não pode... de volta estressar o teu corpo fazendo um caveatzinho aqui. Assim, você não pode estressar o teu corpo ao ponto de faltar nutriente para ele, para coisas que sejam essenciais. Agora, você fazer o teu corpo passar por esses mini estresse, ele em geral, né, ele responde de uma maneira interessante. Então, pessoal, a fórmula é virar monge, ficar meditando o dia inteiro, comer uma vez por dia e tá ótimo. Tem um livro super bom chamado Lifespan, do David Sinclair. Ele é um professor de Harvard e tem, assim, acho que para mim hoje ele é uma das maiores autoridades de longevidade do mundo. E esse cara ele fala muito sobre isso. Enfim, depois eu também passo. Fiquei curioso. O bizarro é que hoje de manhã eu falando com a Marina, minha esposa, e nós estávamos falando que ela estava lendo questões da Bíblia e tudo mais, e que por parte da evangélica, né, Jesus Cristo tomava todas as principais decisões dele sempre em jejum, porque é a hora que a sua mente está na maior eficiência. Eu particularmente, eu funcionava bem com jejum. Meu corpo não ficava estressado, eu ficava bem. Não passava apuro, nem nada, assim, eu comia porque tinha que comer mesmo ali, mas eu era bem suave. E eu acho que ele é muito mais, aquela gente, assim, normalmente, né, a pessoa que fala, eu não aguento, eu sempre tento provocar um pouco assim, insiste 1 ou 2 dias, porque é muito mais psicológico, de volta, em linhas gerais, né, tem pessoas e pessoas. É muito mais psicológico, às vezes, do que realmente... Um comentário que você fez que eu achei engraçado, porque não é porque é skincare que tem a ver com longevidade, né? Você pode ter uma pele boa, mas todo o resto zoado, né? Só que é o que você falou, você tendo uma pele boa, você pode melhorar o seu corpo inteiro, porque é o primeiro contato. Mas eu acho que daí é uma outra linha de ciência, é o que foca em longevidade, que daí são outros tipos de produto e outros tipos de entradas, né? A gente tá, ao mesmo tempo que a gente está dentro de skincare, a gente está dentro de longevidade, né? Acho que até, assim, em alguns casos, até mais longevidade do que skincare. Os dois, né? Mas, assim, a gente está muito dentro do mercado de longevidade. E tem muita coisa legal de pesquisa de produto, de protocolos, de longevidade em si, que começam agora a ser colocados no mercado nos Estados Unidos, Europa, alguns outros lugares do mundo. Aqui no Brasil a gente já começa a conseguir ver alguma coisa interessante, acho que menos em produto, mais em protocolo, mas tem algumas coisas super... E é uma indústria enorme, né, que só cresce, né? Então tem... Uma das coisas, a gente tá caminhando aí para os minutos onde a gente vai saber um outro lado do Henrique, mas antes da gente chegar lá, eu queria saber, é um mercado que cresce, a tecnologia só avança, tem muitos produtos para lançar, tem coisas que a gente pode esperar que venham acontecer
se você quiser dar um spoiler, que nem você já falou do cabelo, já fiquei curioso. Eu vou segurar o meu transplante aqui, não vou nem fazer. Então, um papo Elon Musk aqui já. E tem algumas coisas assim que estão para acontecer, que já pode contar, ou outras que estão sendo estudadas que você acha que vai ser interessante, que vão acontecer em breve ou a médio prazo? Tem algumas pesquisas, né, que acho que com os resultados positivos logo devem virar produtos. De suplementação específica com base no teu microbioma intestinal, com base no teu corpo, em você, para fazer você conseguir ter os mesmos efeitos que a gente tem no skin na pele, para você ter alguns efeitos parecidos, né? Um modo um pouco mais sistêmico no corpo. Tem algumas outras iniciativas que já estão em mercado, que aí assim, eu prefiro nem falar nomes, porque eu não testei eles ainda, mas que já vão por outras linhas, fora skincare. Então, desde suplementação, tem algumas outras coisas que são um pouquinho mais ciência mesmo, mas tem muita coisa já legal no mercado rodando, que, em teoria, pelo menos, alguns funcionam super bem. E a pergunta que não quer calar do mundo fitness, colágeno, funciona ou não funciona? Funciona. Eu não tenho pesquisas o bastante. Exatamente. Assim, funciona, né? Acho que é meio óbvio que colágeno em si é uma coisa que a pele precisa ter para ela conseguir manter a espessura, conseguir manter a elasticidade, conseguir manter toda a estrutura dela. O grande ponto é como você repõe o colágeno que você vai perdendo. Aí que está a parte mais complicada do negócio, e aí que é a maior pergunta. Mas o colágeno em si é super bom. Ele quer saber, na verdade, Gummy Bear. Funciona. Colágeno Gummy. Colágeno. E... Nossa, eu ia fazer a pergunta, fiz a piada e esqueci da pergunta agora. Mas em breve lembrarei. Mas agora, chegando aí pros minutos finais, a gente quer entrar num outro tema aqui, na verdade, que é um pouco mais de Henrique, que é um cara viajado, que já rodou o mundo e agora está lá fora. Cara, a gente quer saber o que você gosta de comer, o que você costuma comer e beber, e lugares, tanto no Brasil quanto fora, que você fala assim, putz, esse lugar marcou, tive uma experiência muito legal, por isso ou por aquilo. Vamos começar no que você gosta de comer, depois a gente entra no lugar. Cara, eu acho que até pelo momento de estar no Brasil agora, comida típica brasileira, assim. E aí eu vou até um pouco mais falando assim, comida típica paranaense, né? Então, uma coisa que eu gosto muito, até, né, de certa forma vai contra um pouco algumas coisas da longevidade, né, de comer carne, coisa, barreado, cara. Eu gosto muito de barreado, eu acho, pra quem não sabe, barreado é super típico paranaense, e eu acho muito bom, gosto bastante. Não vou dizer assim que eu tenho uma preferida que eu gosto bastante, mas acho que é, enfim, a mais, assim. Mas acho que agora qualquer comida ultra brasileira, assim, quando você tá fora, qualquer coisa você sente falta. Você não sente falta no dia a dia, no cotidiano. Mas de vez em quando dá uma vontade de comer uma comidinha brasileira, assim. O que você come geralmente lá no teu dia a dia? Frango, batata. Segue uma dietinha? Arroz. Franguinho. E quando é o final de semana, quero extravasar. Come o que daí? Teu junk food de lá. Sabe que eu até não como tanto junk food, assim, acho que é mais Longevidade. uma comida boa, mas não tão porcaria, assim. Mas de vez em quando você tinha comentado que rola uns barbecue lá que a galera pede pra vocês fazerem lá e tal. Mas a carne de lá? Mas aí, churrasco acho que não é tão junk food, assim. Sim. Eu tava até falando pro Gustavo que lá fora o hot dog brasileiro é o shawarma, né? É o kebab. Uhum. E como tem lá? Lá vocês acabam comendo muito, não? Cara, come bastante até. Não tanto, mas a gente come bastante até. Tem um restaurante que fica bem próximo de onde a gente mora, que a gente gosta bastante de ir lá, que tem, né? O shawarma, tem o kebab aberto, a gente gosta bastante de... Porque tem tudo que é canto, né? Então, acho que lá a gente acaba comendo bem variado, assim. Tenta comer saudável, né, meio direto. Junky food mesmo, assim. A gente acaba, acho que mais pra esse lado, churrasco, uma coisa que a gente, né,
come bastante lá, que é porcaria, assim, mas que... e que a gente não comia aqui, que é engraçado a cultura diferente, assim, né? A gente come muito chipzinhos com dips, né? Então tipo um chipzinho, tipo, Doritos com molho. com um molhinho. Mas no dia a dia ou Não, na não, festa? não. Tipo, encontra entre amigos, Exatamente. bota um... Bebida e chips. Exatamente. Legal. E lugar? Tipo, putz, um aqui e um fora, vai. Que você fala assim, pode falar o nome. Top. Cara, esse lugar eu gosto muito da comida, gostei muito da experiência, que te marcou, assim. Cara, aqui, São tantos países. acho que eu vou começar por lá. Tem uma padaria, uma padaria mais gourmetzinha, assim, que a gente adora lá, que a gente tenta ir, assim, às vezes no final de semana ali pra pegar o pãozinho, chamada Fornella. Super legal, acho que assim, é mais pela experiência, o pão é super bom, mas é mais pela experiência. E tem alguns outros restaurantes que a gente gosta bastante lá, que a gente vai bastante, até esse próprio, um pouco mais árabe, mediterrâneo, com os kebabs. Mas qual que é a experiência da padaria? Porque Eu ia perguntar a mesma coisa. O que é experiência pra você lá? Pra gente até... Não, pra você falar que o lugar preferido de lá é um lugar que você vai comprar pão, pô. Eles têm uma padaria de fermentação natural, né? Então, um pão maravilhoso, é super bom, eles têm uns pães diferentes. E eu acho que é mais por ser um negócio super restrito, onde eles falam assim, você vai, acho que a gente, não lembro o número agora, mas eles fazem, vou chutar aqui, 300 pães por final de semana. Forma uma fila naquele lugar, porque assim, você tem que pegar aquele pão antes dos 300 acabarem. Algumas vezes a gente já foi pegar o pão e acabava o pão. É um sentido de qualidade com exclusividade, então, Total. que deixa legal. Total. E totalmente artesanal. 100%. Eles podiam aumentar a produção, então. 100%. E aqui? Aqui, Cara, aqui, ó, vocês vieram, passaram quanto tempo vocês estão aqui? um mês e... Não teve um lugar que vocês falaram, cara, a gente tem que passar lá, porque a gente gosta muito da comida de lá. A gente gosta bastante da comida. Acho que na verdade até não vou nem para um que a gente foi agora, mas para um que a gente... que foi na verdade onde eu pedi a Elisa em casamento. Que a comida acho que é super boa, eu gosto muito de lá. E até a gente não vai com tanta frequência quanto deveria. Mas o Lavarini, ali no Pátio Batel. Francês, né? Francês. Pra quem gosta de comida francesa, Pátio Batel, último andar, Lavarini. Tem nem sei se tá lá ainda, mas... Tá. Tá. Eu acho que tá. Eu acho que mudou o grupo que toca, mas tá. Enfim, outra história. Não sabia que você tinha pedido a casamento lá. Sobre o pedido. Não sabia que você tava casado. Porque geralmente quando o cara fala assim, Curitiba, restaurante, pedir em casamento, onde que é, Pedro? É no... Terraza. Janela. Já teve um casamento lá, hein? Já teve. Cara, muito legal mesmo. Eu fico impressionado com tudo isso e lembrei a pergunta que eu ia fazer antes e caiu muito bem as nossas amostras. Pois olha, Deixa pro próximo. Assim que ele voltar de novo pro Brasil, eu vou pedir pra ele trazer na mala, porque eu faço o teste lá das minhas células e vou postar também no YouTube pra vocês conferirem. E eu vou convidar vocês para irem para São Francisco para a gente fazer um próximo episódio dentro do laboratório. Ok, yes. Essa é a minha resposta. Muito obrigado, cara. Foi um prazer conversar e trocar essa ideia com você. E para quem quiser saber mais sobre o Inic e sobre a OneSkin, a gente vai deixar na descrição aqui todos os arrobas, o site, para vocês conferirem também. É isso. Obrigado. Valeu, muito prazer obrigado aqui com vocês. Valeu, pessoal. Valeu, Henrique.